Ricardo Marcílio e Danúbio Neto estão na área. E o papo tá afiado. Taxação do Trump na China, bastidores tensos, tretas internacionais e, claro, polêmicas não faltam. Se você curte aquele conteúdo direto, com opinião sem papas na língua, esse vídeo é pra você. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui é todo dia trazendo o que ninguém tem coragem de falar. Então, nenhum acordo dessas negociações aí dos... Ou saiu? Então, hoje o Trump ele faz tudo postando, né? Por exemplo, hoje a Coreia do Sul negociou com os Estados Unidos. Não que vai mudar a balança comercial. Quer dizer, na verdade vai, mas o que eles vão fazer? Eles prometeram que eles vão comprar mais artefatos militares americanos para reduzir o déficit comercial e aí a Coreia do Sul tiraria essas tarifas. O Vietnã também anunciou que ele pretende colocar tarifa zero, para que os americanos tirem as sobretaxas. O Japão também, o Shigeru Shiba, ele anunciou também que vai fazer uma ligação, muito possivelmente anunciando menores tarifas. Então, assim, o mundo tá começando a se movimentar. Mas, por mais que existam vários países que sim, existem vários países que não. E principalmente a China, que era o principal objetivo do Trump. Encheu o saco da China, o cara tá conseguindo, mané. Aqui no Brasil tava todo mundo esperando a Janja falar fuck you, Elon Musk, né? Pô, não veio essa. Não teve essa parada. Não, mas agora, né? Tá pra agora, valer. fuck you, Trump. Entendi. Era pra ter a Janja, essa era a resposta do Brasil. Ela não falou nada. Porra, ainda bem, hein? Salve, Janja. Não fala não. Se tu meter essa daí, vai atrapalhar mais ainda. É que o Brasil talvez tenha percebido que a guerra não é com a gente, não é com a França. O negócio é com a China, né? O Trump, ele quer atingir a China. E a China tá meio que dando de ombros. Então, a grande questão é essa. Se o Brasil perceber, se o Brasil reconhecer o seu papel de relevância, eu acredito que não vai ficar tão ruim assim pra gente. E nesse sentido aí, o que o Trump tá tentando frear lá na China não é uma ameaça real da China aos Estados Unidos, e sim uma questão de ego. É isso que tá rolando? É tipo, o Trump ele não quer que a China seja gigantesca. E ele tá tentando segurar essa onda. Porque a China hoje, ela tem uma capacidade de investimento que é muito maior que a capacidade de investimento dos americanos. Até pela própria maneira como a China consolida a sua política. Então, como eu falei, né? Tem o Road and Belt, a nova Rota da Seda. Então, eles vão construindo ferrovias, hidrovias, tudo em troca de parcerias econômicas. Uhum. Na África, por exemplo, tem um país chamado de Djibouti, que a China conseguiu até uma base militar em troca desses investimentos em infraestrutura. É hard power também que a China está crescendo. Uhum. E o Trump, ele percebeu isso, né? Que a China ela tem essa capacidade de aumentar tanto os seus investimentos, estabelecer tantas parcerias econômicas, que isso pode representar uma derrota para os americanos no futuro. Por exemplo, a China hoje, na minha concepção, ela fica ameaçando Taiwan, faz exercício militar, mas eu não acho que a China vai fazer uma intervenção agora. Porque uma intervenção militar hoje, na China e em Taiwan, provocaria um caos econômico tão grande e uma possível resposta do Ocidente que poderia afastar o Ocidente da China. Pô, no momento que a China está estabelecendo várias parcerias econômicas, a China está pretendendo lançar o 6G, já muito na frente de qualquer capacidade de comunicação dos americanos. Países que quiserem se inserir na inteligência artificial, com as automotivas chinesas, vão ter que estabelecer parceria com a China. Para que a China vai invadir Taiwan agora? Uhum. Para quebrar toda essa confiança? Então a China, ela se expande comercialmente, estabelece parcerias econômicas, inclusive a pauta de um sistema alternativo de pagamentos pelos BRICS, até uma possível moeda comum, é para depender menos dos americanos, inclusive, e aí quando ela tiver o mundo mais nas suas mãos, aí eu acho que ela avança para o mar da China Meridional, talvez confronte as Filipinas, talvez invada Taiwan. Querendo ficar mais forte antes e tal. Exato. E o Trump está acelerando esse processo. O Xi Jinping deve estar agradecendo, geopoliticamente. Economicamente não, porque vai ser bem danoso para a China, com certeza. A gente não pode esquecer que, por mais que os americanos estejam comprometidos economicamente com essas taxas, a China também está. Os Estados Unidos é o principal mercado econômico dos chineses. Então, economicamente, é péssimo para a China. E a China já vem passando por um processo, eu não diria de crise econômica, mas de um pouso suave da economia. Poxa, ano passado, eles lutaram para conseguir crescer a taxa mínima deles, que é 5% ao ano. Hoje, o Xi Jinping, ele já anunciou que, já que ele está com dificuldades no setor financeiro, setor imobiliário, da indústria, ele vai tentar fazer políticas de incentivo ao consumo interno da China. Porque a sociedade chinesa, até culturalmente, eles têm muito mais o foco na questão da poupança tal, do que na questão do consumo. Então ele vai tentar fazer com que os chineses consumam mais, para tentar aquecer a economia chinesa.
poxa, ter uma guerra comercial É. nesse momento delicado da economia chinesa, óbvio que é ruim para a China. Mas geopoliticamente é oportunidade. O próprio ministro das Relações Exteriores falou isso. É a nossa oportunidade. Então, se o Trump tá comprando guerra, nós vamos ser os razoáveis aqui da história. Entendi. Bom, espero que as coisas se arrumem, na verdade, né, cara? Porque o problema é justamente esse. O Trump é muito difícil de prever. Ou não. Ou é só ou é o cara que é leigo como eu que acha que é difícil de prever. Porque, pô, ele fala umas coisas que tornam o absurdo normal, na minha opinião. Que é tipo, cara, por mais que alguém me falou recentemente que fazia sentido transformar Gaza num resort, de certa forma e tal. Mas, pô, essa ideia, ela fica, nossa, caralho. Então o que será que não passa pela cabeça desse cara? Você chegou a ver o vídeo que ele postou no X dele? Ele fez um vídeo com inteligência artificial mostrando como que seria a Riviera, que ele fala, né, que Gaza vai ser a Riviera. Ridículo, Vitor. Igor. Você tem ali uma praia, aí tem a Trump Tower, aí tem o Benjamin Netanyahu, o Elon Musk tomando drinkzinho, um monte de gente dançando, uma coisa ridícula, assim. Entendi. Por um território que é sagrado pros palestinos, entendeu? Então, eu concordo. E isso afasta, inclusive, investidor. Imagina que você vai, por exemplo, abrir uma empresa ou investir no mercado americano. Eu não sei o que o Trump vai fazer ano que vem. E se, por exemplo, eu abro uma indústria que, sei lá, uma indústria têxtil. E aí, sei lá, os americanos compram, por exemplo, algodão da China. Aí, de repente, os Estados Unidos vai lá e taxa a China em 50% ou em 104%. E aí, o que eu faço com a minha indústria? Eu que investi meu recurso lá. E eram coisas que não estavam nem na campanha política dele, né? Ele nem falava sobre isso, anexar a Groenlândia, anexar, sei lá, o Canal do Panamá, tornar o Canadá o 51º estado americano. Ele nem falava absolutamente nada disso. E, de repente, eles vêm com essas ideias aí do nada. Eu creio que é para causar impacto, tem questões ali que tem fundamento. A questão da Groenlândia equivale... Tem uma certa semelhança, um certo paralelo com o que acontece lá na Venezuela. Não é uma questão nova também. Isso daí já existe de muito tempo. Mas essas ideias, elas ganham corpo, tem um terreno fértil quando a gente vive num mundo como hoje, em que as coisas são anormais. A gente tinha um mundo que a gente imaginava na nossa cabeça, que a gente aprendeu na escola, antes de 2019, até 2019, depois de 2020, com pandemia e guerra na Ucrânia, as coisas mudaram totalmente. Então, hoje a gente está no campo do tudo é possível. Nós não queremos isso, né, Marcílio? Anexar o Uruguai, anexar a Bolívia, mas se acontecer, hoje existe espaço para isso, para esse tipo de conversa, porque... Isso é uma pira, né, cara? Porque o foco do mundo hoje ele está em outros lugares. E para quem tem essas ideias expansionistas, ou para quem tem esses projetos megalomaníacos, este é o momento ideal, porque não existe mais normal, né? E existe algo na geopolítica que não existe uma entidade superior dos países que pode colocar ordem na casa. O negócio ele é caótico, ele é anárquico, a relação entre os países. Então, o que está acontecendo lá na Ucrânia, a Ucrânia, apesar de ter Estados Unidos, a polícia do mundo e tal, a realidade é que você não tem a quem pedir ajuda. Se alguém quiser invadir o Brasil, se o Brasil criar uma bomba nuclear, sei lá, os países eles precisam resolver entre si isso. Então, quando você pega um cenário de instabilidade, os europeus eles estão preocupados com o quê? Com a Europa. Os europeus estão preocupados com a Ucrânia, o que está acontecendo lá no leste europeu. Os russos eles estão preocupados com o Oriente Médio, com o leste europeu, com a sua vizinhança. A China, a mesma coisa. Se está todo mundo olhando para lá e os recursos eles são limitados na economia, no campo militar, em tudo, por que não, eventualmente, se a gente deseja há 100, 150 anos, 200 anos, anexar a Groenlândia, por que a gente não aproveita este momento? Quem que poderá fazer alguma coisa? Os britânicos vão me frear, já que envolve um país europeu, só que eles não estão mais preocupados, na verdade, com o flanco leste deles. Quem que vai poder proteger a Groenlândia? Então, se os Estados Unidos, ou qualquer país, na verdade, tem algum projeto, como é o caso do Nicolás Maduro, de resolver alguma pendência histórica, o momento é esse. Porque as grandes potências, elas estão cheias de problema para resolver por si próprias. E elas não têm, por exemplo, Estados Unidos não tem recursos infinitos para conseguir lidar ao mesmo tempo com a Ucrânia, com Israel e Taiwan. E isso daí, essa instabilidade vai moldar o mundo de tal forma que países pacifistas, por exemplo, vão ter de deixar de ser.
O caso bastante clássico, o pessoal tem comentado bastante, o caso do Japão. Porque se os Estados Unidos não protegem a Ucrânia, como tinham prometido lá no começo da década de 90, não, podem entregar as armas nucleares para a Rússia, que se acontecer alguma coisa a gente protege vocês. O que o Japão vai pensar, por exemplo? Peraí, eu preciso de um aliado, porque eu não tenho armas nucleares aqui, eu preciso me defender. Porque de um lado ele tem a Rússia e do outro, mais embaixo, ele tem a China. Então, num cenário como esse de instabilidade, o que ele vai ter de fazer? Qual o caminho natural? Armas nucleares. Coreia do Sul, que está ali do lado, que vive o mesmo problema, com um vizinho ainda mais problemático, né? Tem um irmão gêmeo que é psicopata. O que ele vai ter de fazer? Ter armas nucleares também, então todo mundo vai ter de ter armas nucleares. Valeu demais por ter acompanhado até o final. Sua presença aqui faz toda a diferença. Agora, já aproveita e se inscreve no canal Trechos Insanos, deixa o like e comenta o que achou. E no link aqui embaixo tem um canal oficial que você não pode deixar de conferir. Vai lá e se inscreve. E não para por aqui, tem muito mais conteúdo incrível nas nossas playlists com convidados especiais. Dá uma olhada nos outros vídeos que tem muita coisa legal.